Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre família, laços familiares e os problemas que envolvem a relação familiar. Para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, que a Tua luz se faça presente em nossa mente, em nosso coração, para conseguirmos aprender, evoluir com os ensinamentos de mais alto. Abençoe muito aqueles que nos rodeiam, em especial, muitas luzes sobre os anjos e mentores que nos guiam. Ilumine e abençoe esse Evangelho, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 10, versículo 35. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora de sua sogra. Pergunta 305 do livro O Consolador. Pergunta: a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito de verdade? Resposta: ainda aqui temos que considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor Jesus viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Que assim seja. Tá aí um dos trechos do Evangelho de Jesus, que é muito questionado, né? E pessoas que querem sempre traduzir o Evangelho ao pé da letra, mesmo sabendo que ele foi escrito por discípulos e não por Jesus, há mais de 2000 anos atrás. E, como bem disse Emmanuel, nós não podemos pegar a literatura que toda era escrita em hebraico, de uma língua muito rígida, de costumes da época muito rígidos, e tomar ao pé da letra, né? Como Emmanuel também nos comenta, seria absurdo pensar que Jesus queria que nós nos separássemos, o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora e assim por diante, sem ter mais contato, laços familiares. Não é isso. Definitivamente, qualquer pessoa que conhece e sente minimamente as verdades do nosso Cristo cósmico sabe que isso seria absurdo, né? Não faz nenhum sentido com os ensinamentos todos do Evangelho de Jesus. Porém, o que Jesus veio nos mostrar e nos ensinar é que quando ele veio trazer as verdades ao mundo, ou seja, trazer que o amor é a porta, o perdão, e não olho por olho, dente por dente, que não é vingança por vingança, fogo com fogo, mas sim saber se melhorar, perdoar, mostrar que nada é por acaso, que existe um passado para as nossas almas que são eternas e vão e vêm deste mundo ou de outros, e que tudo está conectado e são oportunidades de melhoramento e crescimento. Aí nós começamos a compreender que quando ele veio à Terra, ele veio para que essas verdades ficassem claras para os espíritos nos diversos graus de evolução aqui na Terra. Com essas verdades claras, pessoas que, às vezes, dentro do seio familiar, querem manter a tradição das ideias arraigadas pelos costumes tradicionais das famílias, não vão poder se sustentar. Ou seja, não é possível manter as ideias que são retrógradas,
que são contra o amor. De uma forma geral, a melhor forma de resumir: qualquer ideia e pensamento contra o amor fraterno para com todos, todos, é sem exceção, todos, é sem exceção de ninguém, nós teremos que ainda renová-lo, enquanto essas ideias permanecerem. E muitas vezes essas ideias vão separar os pensamentos do filho do pai, da filha da mãe, da nora e da sogra e de todos os parentes que não se abrirem para as verdades, pelo menos por enquanto. Lembrando que Deus nos dá a eternidade ainda para aprendermos no amor ou pela dor. No fim, tenham a certeza, Jesus nunca quer destruir os laços familiares, muito pelo contrário, reconstruí-los com a verdade, reconstruí-los com o nosso auto-melhoramento, e que todos ao nosso redor possamos despertar conjuntamente, Mas que nenhum de nós que já entendeu um pouco mais da verdade do amor que o Cristo nos trouxe, deixe-se levar ou se alterar e permanecer com as verdades da terra antigas só porque algum parente ou familiar não querem aceitar a verdade do amor. Amemos acima de tudo. Enquanto estivermos amando, estaremos condizendo com Cristo e com as leis de Deus. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é consanguinidade, ditado por Emmanuel. Recebes no lar a herança do passado, com o qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. É aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas, que se nos exercita o coração para servir a família maior e estender-se na humanidade. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica, recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sobre o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a nossa vida física. O Cristo reúne nos mesmos laços de sacrifício aqueles que se algemaram no pretérito os delitos obscuros e ajuda-nos no resgate das faltas perpetradas em comum, sustentando-nos nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem estranhos e contundentes nos elos da consanguinidade. Se possuis ao teu lado alguém que se constitua num fardo vivo a carregar, compadece-te e ajuda sempre. Todos nós, quando no mundo, recebemos a imposição de auxiliar aqueles que, retardados na senda evolutiva, esperam de nosso esforço a migalha de luz que arrebatará os domínios das trevas. Se fostes defrontado contrariamente aos teus sonhos por familiares que não se harmonizam com o teu modo de ser, lembra-te de que o credor antigo comparece em tua casa, reclamando-te pagamento. Se surpreendes naqueles em que depunhas a melhor esperança, modificações de que te envolvem nas inquietações de vibrações do desapontamento e de amargura, silencia, desculpa e segue adiante, amparando-os como puderes. Não valem as deserções das obrigações regeneradoras ou fuga de renunciação ao áspero serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á de novo a regressar ao cálice de fel menosprezado a benefício de nossa própria cura. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são ou não como desejarias que tu fosses a eles. Porque, pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho de acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Que assim seja. Eita, esse texto bendito e lindo vem nos trazer uma das maiores perguntas que as pessoas se fazem, dentro da família.
Por que eu tive que nascer com fulano ou beltrano como irmão, como pai, como mãe? Uma pessoa tão difícil, tão grossa, tão rude às vezes comigo, eu tento, mas não consigo. Bem, o que Emmanuel vem nos dizer nesse texto? Que nada na família por acaso. Chico já nos dizia que se existe, através de Emmanuel, né? Emmanuel dizia através de Chico, que se existe um lugar onde nós nunca erramos de endereço, é na família em que nascemos. Nunca há erro nesta escolha. Ou seja, tanto os amores e as afinidades, quanto os desafetos e dificuldades do seio familiar, daquele núcleo consanguíneo onde nós nascemos, são consequência da nossa história de almas eternas que vêm e voltam deste mundo ou de outros com débitos e erros. Lembrando que hoje, por mais que tenhamos defeitos, somos a melhor versão do que já fomos. Ou seja, para trás nós já erramos demais. E se hoje ainda erramos, imagine antigamente, nas barbáries que a humanidade já viveu, quantas coisas erradas cada um de nós pode já ter feito. Emmanuel diz bem demais também que Deus nos empresta temporariamente o esquecimento, para que a gente tenha a chance de, sem ficar remoendo o passado, reconstruir laços com a família e aquelas pessoas que nos rodeiam, porque esses laços reconstruídos, se bem reconstruídos, saldam os nossos débitos de erros no passado. E aí, por isso, sempre nos dizem, muito bendito esse empréstimo de Deus, de esquecermos tudo que já erramos no pretérito, temporariamente, enquanto estamos aqui nessa vida terrena atual. E aí o que é que Emmanuel vem nos pedir e ensinar? Não deserte, não retribua mal com mal, saiba perdoar e, se não for possível conviver de uma forma mais intensa, pelo menos busque não guardar mágoas, porque tudo que a gente não vive, e por nossa falta, né, nossa responsabilidade, nunca pensando no outro, claro que o outro pode, com certeza muitas vezes tem os erros deles, mas nós só temos em nosso controle, em nossas mãos, o que nós podemos fazer. O que o outro fizer ou não é dele. Então, de nossa parte, o que nós podemos fazer? Perdoar, buscar conviver da melhor forma possível, e se nem é possível conviver, pelo menos não guardar mágoa e emitir boas energias, boas bênçãos para aqueles familiares que estão, de alguma forma, no nosso núcleo consanguíneo. E aí a gente vai estar cumprindo a nossa parte. Porque se não fizermos, Deus sabe quando, talvez tenhamos que guardar, débitos por muito tempo para termos em algum momento uma nova oportunidade, porque teremos que revisitar esse cálice amargo de fel e renascer mais uma vez com os familiares difíceis, para mais uma vez tentarmos refazer estes laços que devem ser reconstruídos de amor. Ninguém deixará este mundo enquanto não tiver pagado centil por centil. O que isso quer dizer? Não poderemos ir para os céus, paraísos ou mundos melhores enquanto estivermos com as pendências de tudo que nós fizemos. Por isso, fazer o melhor agora é melhor para todo mundo, Então façamos o nosso melhor. Não vamos acertar sempre, mas pelo menos esforçando para fazer o melhor, estamos no caminho certo. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Conflitos conjugais e parentais em famílias com filhos. Características e estratégias de resolução. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Paideia, num suplemento especial de título Pesquisa Qualitativa em Psicologia, pela primeira autora Simone Gil Bowlesy e última autora Maria Aparecida Crepaldi. Bem, o que esse artigo científico fez? É um estudo sobre resolução de conflitos familiares entre cônjuges e entre pais e filhos. E eles pegaram 12 famílias e ouviram as estratégias e analisaram aquelas estratégias que mais funcionaram ou não funcionaram. O objetivo final desse estudo é mostrar reflexões para terapeutas, por exemplo, ou para famílias que queiram pensar em formas de lidar com os problemas.
E desses 12 famílias estudadas, o que eles chegaram à conclusão é que existem formas e estratégias de resolver os problemas de forma construtiva e de forma destrutiva, tá? E claro, as formas construtivas geram muito melhores resultados para a construção do bem ao longo do tempo. E as destrutivas geram traumas, pode até resolver temporariamente um problema, gerando outros problemas que vão ser construídos e vão ser levados naquela família ou até nas futuras famílias, que, por exemplo, as crianças vierem a formar pelas construções e resoluções de problemas de forma destrutiva, né? Então, dentre as formas construtivas, os autores destacam que as melhores ferramentas, né, como nós já até sabemos por senso comum, são a resolução de problema por comunicação aberta, ou seja, sentar, conversar, dialogar e expor os problemas, ouvindo atentamente, real, né? Não só ouvindo, já imaginando uma resposta, mas também buscar uma resolução de empatia, né? Se colocar no lugar do outro e buscar compreender o que aquilo está sentindo, o que aquela pessoa está vivenciando com aquela situação. No lado destrutivo, as principais formas de resolução de problemas destrutivas estão em evitar o contato, ou seja, afastamento total entre as pessoas, e também a hostilidade verbal, quer dizer, xingar, né? Então, quanto mais as pessoas se agridem verbalmente, isso distancia, é uma forma de resolução destrutiva. E com os filhos é muito comum, infelizmente ainda, termos a forma de resolução destrutiva com agressão física e psicológica. Ou seja, nós batemos ou então impomos um sofrimento psicológico para o filho parar de fazer algo e resolver um problema. Bem, fica meio claro qual seria o caminho e a escolha de Jesus para a educação e resolução de problemas. Vamos pensar só um segundo. A resposta é a resolução construtiva, no ouvir e na empatia, no sentar e dialogar, para que possamos compreender o outro, chegar no meio termo entre várias situações, sem querer que a nossa seja somente a nossa certa e pronto, acabou. Então, façamos o nosso melhor para resolvermos os conflitos familiares, que fazem parte, bem dito no artigo também, são normais e nos fazem crescer quando bem resolvidos. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por todos os familiares, difíceis ou bons, que nos fazem crescer e aprender. Que a Tua luz seja derramada por todos aqueles que nos acompanham e para a nossa família espiritual que nos rodeia. Que todos os anjos e mentores recebam as graças de mais alto e abençoe para que consigamos fazer o nosso melhor. Dai-nos força e entendimento de como agir. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.